Olá, sexta-feira, 8 de maio de 2020. Vou falar sobre Celso de Mello e os três patetas. Ante a doença incapacitante que acometeu o ditador Arthur da Costa e Silva em 1969 e para evitar a assunção do vice-civil Pedro Aleixo, os generais que regiam o regime de exceção instalado com o golpe de 64 inventaram uma junta militar para governar o Brasil até a entrega do poder a outro ditador, Emílio Médici, no ano seguinte. Daí o ministro do Exército, general Lira Tavares, o ministro da Marinha, almirante Augusto Rademacher, e o ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Souza Melo, estabeleceram o triunvirato num estado antidemocrático e assassino. Ulisses Guimarães os definiu como os três patetas, e foi assim que eles passaram a história. Mais uma vez, há um incapacitado na presidência da República. Novamente, este incapacitado pertenceu aos quadros do Exército Brasileiro. Ao contrário de Costa e Silva, no entanto, que foi vítima de sucessivos derrames cerebrais, Jair Bolsonaro é incapacitado por ser vil, perverso, ignorante, desqualificado e por defender despudoradamente a horda de canalhas chauvinistas que o cercam, tanto no seio familiar quanto na equipe de governo. Inepto para gerir o país, ele entregou algumas funções vitais do que poderia ser um governo a três generais: Braga Neto, da Casa Civil, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. O trio, que deveria exercer alguma tutela sobre Bolsonaro, haja vista a inaptidão dele para o exercício de qualquer ação de comando, está convocado a depor no âmbito do inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República e conduzido pelo ministro Celso de Mello, a fim de investigar os crimes cometidos pelo presidente. O acusador é o ex-juiz Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro e presidenciável dos sonhos dos militares que estão aquartelados em um palácio do Planalto, convertido em covil de bolsonaristas raivosos e revanchistas. Caso desdenhem da convocação e faltem ao compromisso que têm com a justiça para falar a verdade, eles poderão, os três ministros militares, poderão ser conduzidos coercitivamente e sob varas, como, aliás, só ia acontecer a qualquer cidadão brasileiro, independente do status social, da função ou da patente que detenha. Ok? Descumpriu uma ordem judicial, descumpriu um compromisso com a justiça, pode ser conduzido sob varas, por que não? E isso está nos termos de qualquer convocação para qualquer cidadão. Por que não estaria nos termos dessa convocação? Passaram-se 51 anos desde a indevida ascensão da junta militar ao poder no Brasil. Quem deveria ter assumido ali era o presidente, era o civil Pedro Aleixo. E talvez tivéssemos abreviado a noite infeliz e tenebrosa que se abateu sobre o país por 2 décadas. Quando começar a ouvir os argumentos defensivos dos generais Braga Neto, Augusto Heleno e Ramos, o ministro Celso de Mello estará começando a escrever o epílogo da sua densa e memorável biografia forjada no Supremo Tribunal Federal. A depender da postura que decidirem adotar as testemunhas fardadas de Bolsonaro, o decano do STF ainda poderá dizer que vingou o Brasil, pondo um simulacro de três patetas no lugar que o destino reservou a eles. O trio de testemunhas engalanadas com coturnos e divisões nos ombros terá de decidir se vai depor contra ou a favor de um genocida que avilta o povo brasileiro. É esse o encontro deles com a justiça, com o judiciário.
e é um comportamento altivo desses militares que o país espera. Espera. E esperemos. Obrigado.